Daniel, capítulo 9, 25, quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, e ele profetiza sobre as 70 semanas que viriam sobre o povo judeu, ele fala sobre o ungido que viria. Esse ungido que viria, que na verdade o povo judeu rejeitou, na verdade é Jesus. Então, na verdade, o ungido já foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento, que sendo, na verdade, a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus surgiu, o nome Jesus ou Cristo, a palavra Christos, no grego, significa ungido. A palavra Machia, no hebraico, significa o ungido. Então, Jesus ungido. Então, significa que só existe um ungido. No Velho Testamento, havia uma situação onde reis, sacerdotes e profetas tinha o derramar do óleo sobre eles para um determinado fim, para um propósito específico, que era tipo um empoderamento da parte de Deus para que aqueles homens realizassem um propósito divino. Então, existia toda essa simbologia. Então, existia homens que eram ungidos, ou seja, um empoderamento do Espírito Santo, uma função específica. Já no Novo Testamento, todos nós temos a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos ver isso. Então, não existe mais um ungido. O ungido é Cristo. Só existe um ungido. Nós não podemos tomar para nós essa posição neotestariamente falando, porque Jesus é o único ungido. Agora, ele, na sua grandeza, na sua humildade como Deus, a Bíblia fala que ele reparte sobre todos os filhos de Deus essa unção, porque nós temos o Espírito Santo. Então, lá no livro de João, 1 João 2, no versículo 20, fala assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. No versículo 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Nós recebemos uma unção de quem? De Cristo no Novo Testamento. Ela permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela em vós ensinou. Então, nós, no Novo Testamento, temos a unção que Jesus distribui aos seus filhos, à igreja. Então, no Novo Testamento, na verdade, no Velho também, só existe um ungido verdadeiro. Os profetas, na verdade, eram situações pontuais. Os reis, os sacerdotes, que eles recebiam uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, no Velho Testamento, agia de uma maneira diferente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento é que o Espírito Santo foi dado para vir habitar nos crentes como habitação, como edifício, como morada de Deus. Então, no Velho Testamento era uma atuação mais pontual, como Davi diz, por exemplo, em Salmos: Senhor, não retires o teu Espírito de mim. Havia já uma operação do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, esse simbolismo do derramar do óleo em indivíduos específicos para uma ação específica, no Novo Testamento, essa situação é substituída pela imposição de mãos. Por isso que no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que nós não devemos mais lançar mãos de doutrinas básicas, como batismos, como a fé, como a imposição de mãos. Então, no Novo Testamento existiu a imposição de mãos, de uma certa forma, simbolizando aquela unção do Velho Testamento. Então, hoje, nós temos uma outra realidade. Nós recebemos a unção de Deus. E, se você for ver, por exemplo,
existem passagens que mostram isso, que eu relatei aqui, mas eu nem vou citar para os irmãos. Eu só quero dar continuidade, dizendo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz assim, mas eu vou ler para ganhar tempo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós fomos ungidos. João diz, nós lemos já, que todos nós temos a unção do Santo. Depois, em Apocalipse 1:6, diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, na nova aliança, a Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes, onde o Senhor nos ungiu e nós não temos necessidade de dizermos que eu sou ungido do Senhor. Quando alguém diz e toma para si essa prerrogativa de dizer eu sou ungido do Senhor, não toque em mim, é muito difícil por trás dessa atitude não ter alguma atitude de manipulação ou dominação. Então nós precisamos, pelo contrário, ter um espírito humilde e entendermos que no Novo Testamento todos nós somos irmãos, todos nós somos servos e o verdadeiro ungido é Cristo. Agora, nessa continuidade, nós precisamos fazer um comentário aqui, queridos, que existe também no Novo Testamento um ensinamento que não tem um respaldo bíblico, que vem junto desse ensinamento, que é a questão da cobertura espiritual. Os irmãos já devem ter ouvido muito sobre essa questão de cobertura espiritual. Isso está ligado a essa questão de alguém se achar um ungido. Isso é muito difícil, querido. Sabe por quê? Porque, na verdade, a Bíblia diz que todos nós somos irmãos, todos nós somos servos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus nivelou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então, você dizer que você é um ungido do Senhor, nós estamos tomando uma prerrogativa que pertence a Cristo. E quando algumas pessoas dizem, eu vou fazer cobertura espiritual sobre a sua vida, isso eu quero te dizer nessa tarde, que é uma doutrina que não tem embasamento bíblico. Quem nos dá cobertura espiritual é Cristo. Só Jesus pode nos dar cobertura espiritual. Gente, nós precisamos entender que é o sangue de Cristo que nos cobre. Eu não tenho como cobrir ninguém espiritualmente no sentido de dar como que uma cobertura espiritual, no seguinte sentido, de fazer uma supervisão, uma blindagem sobre a vida de outras pessoas. Então, isso também tem sido colocado amplamente no meio cristão, e como eu disse, muitas pessoas fazem isso na ignorância, como que, eu sou cobertura espiritual de tal pessoa, então tal pessoa tem que prestar para mim detalhes da sua vida, do que ela vai fazer, e eu vou dirigir a vida dela e vou dizer para ela se ela pode fazer isso ou se ela não pode fazer aquilo, se ela pode tomar tal decisão ou se ela não pode tomar tal decisão, porque eu sou a cobertura espiritual de tal pessoa, de tal indivíduo. Então isso é um perigo. Por quê? Porque, na verdade, a única pessoa que pode nos cobrir é o Espírito Santo. Agora, veja bem, a Bíblia fala que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos exortar uns aos outros, nós consolamos uns aos outros, nós levamos as cargas uns dos outros, somos todos membros de Cristo. Agora, um pastor, um presbítero, um bispo, que tem a responsabilidade de estar na frente de uma igreja local, ele vai fazer o serviço e o dom ministerial de apacentar as ovelhas, de tentar guiar as ovelhas, vai fazer um serviço de gerenciamento, vamos dizer assim, e isso é uma coisa louvável.
Então, o escritor de Hebreus diz que nós devemos ter uma atitude de honra e de uma certa submissão, ou de uma submissão, vamos dizer assim, essas pessoas que o escritor de Hebreus chama de guias, e nós devemos ter essa postura de respeito, de consideração, mas sempre, gente, no Senhor. A partir do momento que aquela pessoa que está na frente de um ministério, um pastor, um bispo, um presbítero, que são os termos que a Bíblia usa, porque apóstolo é diferente. Depois, uma outra hora, a gente pode explicar sobre isso, porque fizeram uma hierarquização de ministérios, e não existe, eu quero antecipar isso para você, na Bíblia não existe essa hierarquização que foi colocada hoje. Apóstolo, bispo, pastor, não existe, isso são ministérios que a Bíblia fala em Efésios. Mas existem os dons que a Bíblia fala de pastor, de presbítero e de bispo, que são pessoas que estão na frente de cada igreja local. Então, o fato de uma pessoa estar na frente de uma igreja local como pastor não me dá o direito de me achar como se fosse ungido e de manipular vidas e dirigir pessoas. As pessoas que tiverem consciência cristã, entendimento bíblico, elas vão prestar ao pastor, ao presbítero, ao bispo, uma atitude de honra, uma atitude de submissão, enquanto aquele líder, aquele pastor, estiver sendo fiel às Escrituras, enquanto for no Senhor, porque se não for no Senhor, como diz Pedro lá em Atos, importa obedecer em primeiro lugar a Deus do que aos homens. Mas tudo nós temos que ter um equilíbrio, queridos. Então, eu não posso ter uma atitude de achar que eu tenho condições de cobrir espiritualmente a vida de alguém, porque quem cobre a vida espiritual de alguém é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que vai fazer isso. Então, eu dizer, olha, meu querido, você pode mudar de cidade, eu sou sua cobertura espiritual e eu permito que você mude de cidade. Eu permito que você se case com tal pessoa. Gente, nós somos pessoas livres. Paulo diz que Cristo nos chamou para sermos pessoas livres. E foi o sangue de Cristo que nos comprou. Então, na verdade, nós já temos um dono. Nós já temos um ungido a quem nós servimos, que chama-se Jesus de Nazaré, que derramou o seu sangue por nós na cruz. E eu não tenho estrutura para fazer espécie de blindagem espiritual sobre a vida de ninguém. Por isso que o escritor de Hebreus fala que todo sumo sacerdote da aliança mosaica, ele oferecia sacrifícios no templo de Salomão, ou desde a época de Moisés, na tenda da congregação, o sumo sacerdote oferecia pecados pelo povo e por ele mesmo, porque ele mesmo era rodeado de fraqueza. Então, todos nós somos servos. Pedro, na sua epístola, se dirigindo aos cristãos hebreus, os cristãos da diáspora, ele diz o seguinte: eu, presbítero, como vocês. Então, não existe essa hierarquização, eu sou ungido do Senhor, eu sou cobertura espiritual. Não existe, queridos, respaldo bíblico para isso. Deixa o pastor Gilberto falar. Não, é só comentar que, de repente, no decorrer, até mesmo para não tirar o raciocínio que o pastor Fernando está dando sequência, o pessoal anota. Depois do momento das perguntas, você, no decorrer de algum assunto, porque tem vários assuntos que o pastor Fernando vai estar entrando, que tem a ver com aquilo que a gente ouve, que a gente até já participou, já acatou na nossa vida, e a gente precisa, de repente, mas como é que você me diz sobre essa situação, nesse sentido? Acho que é importante, né, Fernando, esses questionamentos, essas dúvidas, para a gente também colocar aqui, ver o posicionamento dentro da palavra, ok? Aí, se passar, você anota, depois vai ter um momento para a gente poder estar respondendo, não é, Fernandão? Okay? É importante a gente entender que, realmente, assim, o Novo Testamento, você não vê Paulo em momento nenhum dizendo que ele era ungido do Senhor ou que ele daria essa cobertura espiritual da forma
que muitas pessoas colocam. Lógico que Paulo sempre fala da preocupação dele, ele se apresenta sempre como um apóstolo, ele orava, não quer dizer que alguém não possa orar por você, que alguém não possa te acompanhar num tipo de mentoreamento ou discipulado. Agora, entre eu discipular a sua vida, entre eu tentar mentorear, trazer ensinos para a sua vida, orar por você, acompanhar a sua vida, existe uma diferença muito grande em eu me colocar como se fosse superior à sua vida, como se fosse alguém com mais poder, com mais unção e que pudesse oferecer sobre a sua vida uma espécie de blindagem. Isso que tem que ficar bem claro, porque todos nós somos falhos, somos servos, somos conservos, não existe essa hierarquização que, na verdade, é pagã. Isso veio desde a época de Constantino. O que existe é o que Jesus falou: você quer ser grande? Seja servo. Você quer ser grande? Seja o menor. Então, a atitude de Jesus, quando ele estava ali na ceia, antes dele passar pela crucificação, foi de lavar os pés dos discípulos. E eu penso que Deus deve olhar do céu muitas vezes e dizer o seguinte: eu acho que eles não entenderam nada. Porque no reino de Deus não existe briga, queridos, por posição, ou não deveria haver por título. E muitas vezes a gente custa entender isso, e eu também me coloco nessa posição. Então, no reino de Deus é um reino onde o que deveria operar e imperar é a servidão, o amor, o considerar uns aos outros superiores a si mesmo, o lavar os pés uns dos outros. Isso são as essências do Evangelho. E que nós, com o tempo, pela questão, até que o Edson falou aqui, da instituição da igreja, nós vamos perdendo esses valores principais do cristianismo, de ter uns aos outros em consideração, de amar uns aos outros com amor ardente, de considerar o outro superior a si mesmo, que são a essência do Evangelho. E nós, então, caminhamos com a hierarquização da igreja, que não tem respaldo bíblico também. Quando você lê o livro de Efésios, você vai ver Paulo falando que esses dons de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, foi dado à igreja para edificação, para o serviço, não com uma postura ditatorial, não como algo megalomaníaco, uma posição de poder. Aí eu mando na pessoa, a igreja é minha. Irmãos, quem somos nós? A igreja é de Jesus. Eu não sou dono de ministério, eu não sou dono de ninguém, cada pessoa é livre e cada pessoa foi comprada por um preço muito grande, que é o sangue de Cristo. Então eu não sou dono das ovelhas, eu não posso me achar dono da igreja, eu não posso fazer da igreja um projeto de poder. Eu sou um servo de Deus, ou deveria ser. Meu coração tem que estar sempre vigilante nesse sentido. Eu sou um servo. E junto disso, para a gente até, eu não sei como é que está o tempo hoje, Gil, se as pessoas quiserem perguntar, antes a gente está entrando em alguns temas muito importantes, vem até aquela questão, eu vou liberar a minha unção. Eu sou uma pessoa, um craque, eu sou cheio, eu sou um super-homem espiritual, então eu libero a minha unção sobre a sua vida. Isso também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso foi tirado do Velho Testamento, quando Elias e Eliseu, discípulo de Elias, e Elias foi assunto ao céu, e a Bíblia fala que a unção que estava em Elias repousou sobre Eliseu, e foi uma porção dobrada. Mas, novamente, isso é uma questão do Velho Testamento. No Novo Testamento, você vê Paulo orando e impondo as mãos sobre Timóteo, sobre Tito, ele mesmo fala sobre isso, para que alguns dons se manifestassem na vida deles. Mas você não vê isso, eu vou liberar a minha unção, eu sou um super crente, eu sou um super homem espiritual, então estou liberando para você a unção de cura, a unção disso, daquilo. A gente precisa de ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de afirmação, porque, na verdade, o Espírito Santo, ele que opera em todos, diz a palavra do Senhor. E não pode haver pessoas com determinada consagração, com determinada busca, mas é um contexto do Velho Testamento que no Novo Testamento
você vê Paulo sempre com um espírito de humildade, nunca se considerando um super-homem espiritual, dizendo que precisava de Tito, precisava de Timóteo, estava com saudade de João Marcos, que ele havia tido um atrito com ele. No final da carta ao Timóteo, ele diz, manda ter comigo a Marcos, porque ele me é útil no ministério. Então, nós sempre temos que ter cuidado com algumas posições que muitas vezes não encontram eco no Novo Testamento. Pode falar, pastor Gilberto. Então, eu vejo realmente essa questão. Só que, como já foi falado aí no decorrer, a gente está acostumado com uma doutrina. A gente sempre ficou acostumado, vem isso lá desde Constantino, desde quando a igreja foi colocado como uma religião pelo governo, né? Ou melhor, o cristianismo como uma religião do governo. Então, essas questões do sincretismo religioso que está dentro desse evangelho que a gente vê, e daí começa a colocar algo a mais, né? E muitas vezes o que a gente faz? A gente pega aquilo que a Bíblia fala e vai além do que a Bíblia fala e coloca isso como uma lei. É aquele negócio, se a Bíblia fala pouco, eu devo falar pouco. Se a Bíblia não fala, eu devo não falar. Se a Bíblia fala muito, eu devo falar muito. Mas tem toda essa questão desses critérios da hermenêutica, porque senão nós vamos correr riscos de torcer a palavra, de distorcer, trazer uma doutrina equivocada. E daí vem a questão, volto lá, né, da ovelha, que é quase no tempo ali do religioso, que tinha o poder da sua manipulação por causa da posição, e o povo é ignorante, aqui é de cima para baixo. E não é, irmãos. Cristo, ele nos nivelou como um só povo. Todos pecaram, destituídos, e depois vão recebendo de Deus, porque ele repartiu, como o pastor Fernando falou, sobre todos. E cada ministério tem a sua importância, mas não nessa situação. Um é mais importante que o outro. Ah, não, o apóstolo é mais importante porque ele é o apóstolo, né? Ou o bispo é mais importante porque ele já não é pastor, ele é bispo. E depois ele vai se tornar apóstolo. Queridos, a Bíblia não mostra isso no Novo Testamento. No Novo Testamento não mostra. E nem no Velho Testamento. A gente lê, e é uma maneira didática, os profetas menores, os profetas maiores, mas não quer dizer que os maiores são melhores, ou têm mais poder, ou mais autoridade do que o profeta menor. Não, isso não acontece. Então a gente muitas vezes entra nesse erro, né? Nesse perigo. É só isso, pastor. Eu só dizer aqui, irmãos, que, na verdade, o que não pode haver entre nós é um espírito de dominação, de manipulação. Eu, como pastor, eu não posso me achar o dono do ministério, o dono das ovelhas. Então, o ungido do Senhor é um título de Cristo. Então, quando as pessoas tomam para si esse título, é uma posição de usurpação. Eu estou usurpando uma posição de Cristo. E aí traz uma questão doutrinária, como nós já temos falado, que existe diferença de heresia e heresia. Uma posição doutrinária complicada, porque eu não tenho autoridade bíblica para dirigir a vida de ninguém. Posso aconselhar, posso pastorear, posso discipular, mentorear, mas é uma situação complicada. Eu queria, para a gente continuar, ler mais duas passagens bíblicas para que a gente possa, na outra ministração, a gente continuar sobre o quarto ponto, senão nós não vamos conseguir terminar, Gilberto. Mateus 10, 32, 33. Queria ler uma passagem bíblica para a gente terminar, duas passagens bíblicas, para a gente terminar essa questão de analisar as Escrituras segundo a época, a dispensação ou a quem foi dirigido. Mateus 10... nós temos aí meia hora. Já temos meia hora? Podemos então, aí contar com todos? Meia hora? Beleza? Agora, então eu vou continuar. 17h10. Agora, olha que interessante, gente. Olha que interessante que durante muito tempo da minha vida cristã,
eu não fazia leitura bíblica nessa ótica que eu quero mostrar para vocês agora. Mateus 10, 32, 33. Olha o que está escrito. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que vocês acham dessa passagem? Você acha que Jesus está falando dessa passagem para todo mundo? O que vocês acham? Só faz um oi, um joia. Na verdade, quando Jesus fala isso aqui, ele está falando isso aqui para todo mundo. Agora, o interessante é que depois de um tempo de vida cristã que eu descobri, que há inúmeras passagens nos evangelhos que Jesus falou, que na verdade Jesus não estava se dirigindo a todas as pessoas e nem a todos os discípulos. Lembra?